Eu quero falar hoje sobre quando Jesus ele vem ao seu encontro. É uma verdade, todos nós sabemos, todos nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos disso, que Jesus ele vem ao nosso encontro. Jesus vem ao nosso encontro. Um dia Jesus ele também veio ao meu encontro. Um dia Jesus ele também me encontrou. Ele fez algo lindo na minha vida. Poderia ser muito diferente, mas sem Ele, mas com Ele, Ele fez algo lindo na minha vida. Ele está fazendo algo mais lindo ainda do que Ele começou, e eu sei que Ele vai fazer coisas maravilhosas por vir. Ou seja, Jesus, Ele nos encontra. Jesus, Ele vem ao nosso encontro. E você aqui hoje, Jesus, Ele te encontrou. Não somos nós que encontramos a Jesus, mas é Jesus que nos encontra. É Jesus que nos salva, é Jesus que nos chama, é Jesus que nos atrai, é Jesus que nos perdoa, é Jesus que luta por nós, é Jesus que faz tudo pela nossa vida. Hoje eu quero falar o que acontece quando Jesus, Ele vai ao seu encontro. E para isso eu quero ler com vocês o texto de Atos capítulo 9, no verso 1 até o verso 21. Você pode ler na sua Bíblia, ou pode acompanhar também no telão. Esse texto ele irá nos revelar o que acontece quando Jesus ele vem ao seu encontro. Então no verso 1 diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, e de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, e quando diz pertencesse ao caminho, pertencesse a Cristo, caso encontrasse pessoas ali que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. O verso 7 diz assim: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. O verso 10 continua assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem, e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. O verso 16 diz assim: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. O verso 20 termina assim: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele, o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los preso aos chefes do sacerdote? Como percebemos na leitura, o texto ele conta a conversão do apóstolo Paulo, que se chamava Saulo.
E neste texto nós descobrimos algumas verdades sobre quando Jesus ele vem ao seu encontro. Aqui no texto, Jesus ele foi ao encontro de Paulo, que na verdade era Saulo. Ele fez 3 coisas com Saulo. Em primeiro lugar, quando Jesus ele vem ao seu encontro, ele surpreende você. Jesus, ele é um Deus de surpresas, ele surpreende você. Ele pode surpreender a sua vida. Jesus, ele faz coisas novas em nossa vida. Quando ele vem ao teu encontro, ele surpreende você. Quando Jesus ele vai ao teu encontro, ele faz mais do que aquilo que você espera dele. Jesus, ele sempre tem algo a mais do que aquilo que nós achamos que ele pode nos dar. Não conseguimos sonhar, nem imaginar e nem pensar tudo aquilo que Jesus ele tem reservado para a nossa vida. Por quê? Porque Jesus, ele nos surpreende a cada dia. Jesus, ele surpreende a nossa vida quando nós menos esperamos. E Jesus, ele surpreendeu Saulo. Vamos ver como Jesus surpreendeu Saulo. No verso 1, no texto diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Agora olha o verso 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ou seja, Jesus surpreendeu Saulo. E é interessante que nessa época aqui, o Estado romano que governava, ele deixava livre os judeus. Eles podiam ter as suas leis, eles podiam julgar as outras pessoas, e por isso Paulo ele estava bem tranquilo. Paulo estava bem relaxado. Por quê? Ele tinha a lei a seu favor. Ele tinha a lei o guardando, e ninguém então podia o parar. E Saulo, ele almejava algumas coisas. Uma das coisas era eliminar os cristãos. Saulo, ele queria pegar permissão para prender os cristãos e ir para Damasco. Saulo, ele estava decidido do que queria. Saulo, ele tinha um caminho. Saulo, ele tinha um trajeto. Saulo, ele tinha um plano. Saulo, ele não estava pensando em surpresas no seu caminho. Saulo, ele não esperava por um acidente de percurso. Ele não esperava que ninguém fosse o parar. Ele não estava contando com Jesus. Na verdade, Saulo, ele nem cria em Jesus. Mas o que acontece é que nós vemos que, aqui no texto, Saulo, ele foi surpreendido por Jesus. Perto de concluir o seu plano em Damasco, sem esperar, uma luz lhe apareceu, uma luz encontrou ele e o fez cair ao chão. Uma surpresa lhe aconteceu no seu caminho. Jesus lhe apareceu. Jesus surpreendeu Saulo. Primeiro porque ele não esperava que Jesus iria aparecer. E segundo porque ele nem cria em Jesus. Saulo tinha tudo a seu favor. Tinha os planos, tinha a lei, mas não tinha Jesus ao seu favor. E por isso caiu ao chão. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: quais são os planos que você tem almejado na sua vida? Quais são os seus sonhos? O que você tem pensado para você? O que você tem buscado para a sua vida? Talvez você esteja como Saulo, almejando um caminho que não é o caminho de Jesus. Talvez os sonhos que estão rodando o seu coração não são os sonhos de Deus. Talvez os planos que você tem feito não são os planos que Jesus tem sonhado para você. Talvez você tenha tudo a seu favor. Talvez você tenha a lei a seu favor, as pessoas ao seu favor. Talvez o que você está pensando não é nada de errado, mas não tem Jesus ao seu favor. Talvez você tenha até algum tipo de aversão a Jesus, aversão à igreja, aversão a Deus. E talvez essa aversão não é assim tão nítida para as pessoas. Talvez essa aversão é meio camuflada. Talvez você diz que crê, mas no fundo ainda resta alguma descrença em algumas coisas. Talvez você tenha feito como Paulo, seguido um caminho errado, o caminho da destruição, um caminho da perdição, um caminho longe de Deus conscientemente. Saulo, ele buscava um caminho, e esse caminho não era o caminho de Jesus. Quem sabe você tem buscado caminhos assim, caminhos tortuosos. Deus pode surpreender você neste caminho. Se o caminho não é bom, Jesus ele pode te parar.
Se o caminho não é bom, Jesus ele pode aparecer para você. Se o caminho não é bom, Jesus ele pode derrubar você, assim como ele fez com Saulo. Jesus ele nos ama tanto que interfere na nossa vida quando o caminho que nós estamos trilhando é um caminho mau. E a maneira dele interferir é nos alertar. Jesus ele vem ao nosso encontro nos dando chances de recomeçar. Jesus nos surpreende e aparece para nós quando nós estamos longe da sua vontade, quando nós estamos indo rumo ao inferno. Jesus aparece e nos oferece um outro caminho, um caminho que nós não imaginávamos até então. Talvez hoje Jesus ele está aqui para surpreender você. Talvez ele está mandando uma mensagem somente para você, especificamente para você. As coisas à sua volta podem sair do controle, quando o caminho não é o caminho que Jesus tem sonhado. Jesus ele pode nos surpreender, nos derrubando a nossa segurança para que possamos olhar algo novo que ele quer fazer na nossa vida. Jesus do céu pode visitar você. E a pergunta aqui é essa: qual área da sua vida Jesus está visitando? Qual área da sua vida Jesus está visitando durante essa semana? Durante, talvez, nesse começo do ano até agora, Jesus tem visitado a sua vida em uma área. Às vezes as coisas ficam ruins porque Jesus está nos visitando, mexendo em nosso mau caminho. E às vezes nós olhamos apenas as coisas ruins como uma ação do diabo. Mas talvez, se o caminho não é o caminho certo, não é o caminho de Deus, Jesus pode sim estar mexendo com a nossa vida. Ele faz isso para surpreender você. E quando você menos esperar, a surpresa vem. E qual é essa surpresa? A surpresa é essa. Segundo lugar, quando Jesus vem ao seu encontro, ele desafia você. Jesus ele é desafiador. Jesus ele desafia a sua vida. A surpresa de Jesus é nos desafiar. Jesus desafia a nossa vida porque ele nos ama, ele quer o nosso bem. Ele não quer nos ver estagnados na vida. Jesus ele quer ver a todos nós em movimento, em ação, em constância de aprendizado. Jesus ele nos desafia porque ele quer nos ver andando e não parado no tempo. Ele quer nos ver vivendo e não morrendo sem aprender mais. E ele desafiou também a Saulo. A surpresa de Jesus para Saulo foi desafiar a Saulo. E Saulo já era um homem com bastante sabedoria. Saulo tinha bastante conhecimento. Saulo tinha um nome na sociedade. Mas mesmo assim, Jesus o desafiou. E veja o desafio de Jesus. Foi em Atos 9, no verso 4 ao 6. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se e entra na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Jesus desafiou Saulo. Jesus ele perguntou: por que você está me perseguindo, Saulo? Por que você está correndo atrás de mim como um louco, querendo destruir tudo? Saulo teve que rever o que estava pensando. Saulo ele teve que aceitar que ele estava errado, apesar de ser quem ele era. Saulo ele teve que se render a Jesus. Saulo, um homem renomado, ele teve que olhar para dentro de si mesmo e perceber que sim, ele estava errado. Jesus desafiou perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegue, homem? Saulo, Saulo, você é tão inteligente, e mesmo assim eu terei que desafiar você, para que você veja que você está errado. Saulo, Saulo, eu desafio você a parar de me perseguir e vir comigo. Jesus, ele desafiou a Saulo. Jesus, ele mandou ele entrar na cidade e esperar lá. Saulo, ele teve que se submeter à ordem de Jesus. Saulo, além de ser desafiado a parar de perseguir a Jesus, é desafiado a obedecer a Jesus. Um homem que queria matar aqueles que obedeciam a Jesus, agora estava se vendo desafiado a obedecer o Senhor daqueles que ele estava perseguindo. Você consegue ver que desafio grande Jesus fez para Saulo nesse texto?
além de ser um grande desafio, não foi nada íntimo. Jesus não chegou no quarto de Saulo e falou: Saulo, ó, é o seguinte, para de me perseguir. Não, foi algo público, foi na frente dos seus companheiros, foi quase uma humilhação para Saulo, porque agora ele deveria obedecer a Jesus, e além de obedecer, ser carregado por companheiros, porque estava cego. Jesus faz isso conosco. Jesus, ele nos desafia quando nós estamos em direções erradas, em direção contrária. É assim que acontece comigo e com você, quando nós estamos longe da vontade de Deus. Jesus, ele entra na nossa vida e ele nos surpreende com um desafio. Jesus, ele pode perguntar a você: por que você está indo contra mim? Por que você está indo fora da minha vontade? Por que você está me perseguindo? Por que você está vivendo longe daquilo que eu sonhei para você? Por que você está pensando diferente daquilo que eu penso? Jesus, ele pode nos fazer rever os nossos conceitos. Jesus pode fazer nós revermos a nossa vida. Jesus pode fazer nos rever a nossa maneira de querer que as coisas aconteçam. Jesus pode nos fazer rever a nossa vida espiritual. Jesus pode nos fazer rever a maneira que nós temos andado neste mundo. Jesus, ele pode nos forçar a aceitar que estamos andando em caminhos errados. E às vezes nós caímos ao chão, como Saulo caiu. Às vezes nós ficamos doentes. Às vezes nós passamos por um acidente. Às vezes algo grave acontece para nos mostrar que estamos errados. Jesus, ele pode forçar você a se render a Ele, a entregar os pontos, a entregar a sua vida, a dar um checkmate em você mesmo, para deixar Cristo governar a sua vida. Jesus, ele pode forçar você a entrar por uma porta que você talvez tenha resistido na sua vida. Jesus, ele pode te dar uma nova ordem. Ele pode mudar a direção da sua vida. Ele desafia você a não ficar aonde você está, a não ficar parado. Jesus, ele pode fazer alguém durão se render a Ele. E por que Jesus faz isso? Ele faz isso porque simplesmente nos ama. Ele faz isso porque simplesmente quer ver o meu bem, o seu bem. Jesus quer ver, Ele nos quer ver crescendo. E a pergunta é a seguinte: em que Jesus tem desafiado você? Em que Jesus tem desafiado a sua vida? Em que Jesus tem desafiado você a rever, a se submeter? Talvez você tenha até mesmo ficado bravo com algumas situações que lhe estão acontecendo na vida. Talvez se sentindo humilhado como Saulo. Talvez se sentindo impotente como Saulo se sentiu quando teve que se levantar cego. Mas quero dizer para você que se Jesus está desafiando você, é para o seu bem. Jesus, ele não desafia a sua vida por maldade. Ele desafia porque te ama, porque quer ver algo novo em sua vida. Jesus, ele nos surpreende com um desafio. Por quê? Porque ele quer fazer algo na nossa vida. E o que ele quer fazer é o seguinte: terceiro lugar, quando Jesus vem ao seu encontro, ele muda você. Jesus, ele surpreende você, mas ele surpreende com um desafio, e esse desafio é para gerar mudança. Jesus muda a sua vida. Se você aceitar o desafio de Jesus, ele transforma você. Jesus, ele não vem nos surpreender apenas com o desafio como se fosse um esporte. Não. Jesus, ele nos desafia porque ele quer ver mudanças em nossa vida. É por isso que Jesus mexe com a nossa estrutura. É por isso que Jesus, ele mexe com a nossa base. É por isso que Jesus mexe conosco. É por isso que Jesus muitas vezes nos leva a cair. E Saulo também foi mudado por Jesus. Saulo aceitou o desafio de Jesus. E a mudança foi tão grande que as pessoas nem acreditavam. Veja o verso 7, diz assim: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Jesus começou mudando a visão de Saulo. Ele ficou cego.
não via mais nada. O texto segue com as mudanças e diz assim, o verso 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Paulo. Olha só, ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar-lhe e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Jesus mudou o pensamento também de Saulo. Por quê? Porque Saulo jamais oraria por causa de Jesus. Mas o texto está dizendo que Saulo estava orando. Ele jamais pensaria que um cristão fosse orar por ele. Mas o que o texto nos diz? Que ele tinha uma visão de um cristão lhe impondo as mãos. Jesus então não cegou Saulo para que ele não visse mais o mundo lá fora, mas o cegou para que ele visse o mundo lá dentro, o mundo de seus pensamentos, e assim mudar a sua vida. Para isso Saulo, ele olhou para si próprio, para se tornar um crente em Jesus. E o texto continua no verso 13. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Jesus mudou também o propósito de Saulo. Não só a visão, não só o pensamento, mas o propósito. Ele era perseguidor, mas agora ele foi chamado para levar o nome de Jesus. E o texto mostra que Saulo agora seria instrumento de Deus. Antes Saulo estava sendo instrumento do diabo, mas agora ele estava sendo instrumento divino. Jesus, ele foi ao seu encontro, surpreendeu, desafiou, porque queria que Paulo fosse um pregador da sua palavra. E o texto continua ainda mostrando mais mudanças. O verso 16 diz assim, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aqui nós vemos que Jesus também mudou a vida espiritual de Saulo. Ele antes fazia o povo sofrer, agora ele iria sofrer por Cristo. Antes ele era judeu, mas agora ele era um irmão, e foi chamado de irmão. Ele estava cheio de si próprio, querendo matar cristãos, prender, mas agora ele estava cheio do Espírito Santo. E aqui nós aprendemos que o maior intuito de Jesus, vindo ao encontro de Saulo, o desafiando a mudanças, não era apenas mudar exteriormente, mas mudar interiormente. Jesus queria o principal, a salvação de Saulo, que ele mesmo havia comprado. Jesus queria encher Saulo do seu Espírito, o Espírito Santo. E o texto continua no verso 18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Aqui nós vemos que Jesus deu nova visão a Saulo. E mais do que isso, Saulo foi batizado e discipulado pelos discípulos de Jesus. E o texto termina com as mudanças assim. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir Jerusalém? Aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los preso aos chefes do sacerdote? Todo mundo ficou admirado. Saulo virou pregador daquele a quem ele perseguia. Jesus provou que pode sim mudar vidas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus pode mudar a sua vida também. Mudar a sua visão. Ele pode te deixar cego para as coisas deste mundo, mas fazer enxergar as coisas dele, as coisas do reino de Deus, as coisas de Cristo. Pode fazer você olhar mais para dentro de você mesmo e rever a sua vida. Jesus, ele pode mudar os seus pensamentos. Pode fazer alguém que não quer saber orar, orar. Jesus pode fazer alguém que repudia ser um cristão, se tornar um. Jesus, ele pode mudar seu pensamento.
Jesus, ele pode mudar o seu coração. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus, ele pode mudar o seu propósito. Ele pode chamar para levar o nome dele, chamar para fazer a vontade dele. Jesus, ele nos dá um novo rumo, uma nova vida, um novo estímulo, uma nova chance de recomeçar. Jesus, ele muda a nossa vida espiritual. Agora nós podemos sofrer pelo nome de Cristo, e não importa o que dizem de nós, podemos sim sofrer como Jesus sofreu. Jesus te chama de filho, Ele te enche do Espírito Santo dele, Ele te coloca na família dele, Ele te ensina, Ele te discipula, Ele te manda ir pregar aos outros. Jesus surpreende você com o desafio porque Ele quer que você mude. Jesus, Ele não desistiu da sua vida. Jesus, Ele acredita em você. Jesus, Ele te surpreende com desafios para mudar alguma coisa na sua vida. E a pergunta é a seguinte: o que Jesus quer mudar em você? O que Jesus quer fazer na sua vida? O que Jesus tem colocado dentro do seu coração que Ele quer mudar em você? Talvez a sua maneira de falar, talvez a sua maneira de agir, talvez a maneira de vestir, talvez a sua maneira de pensar, talvez a maneira de correr dele, talvez a maneira de fugir do seu plano, da igreja, do batismo, do discipulado, da fidelidade. Talvez a sua maneira de não querer ser repreendido. Talvez a sua maneira de achar que está sempre certo. Ou de que achar que a vida sempre vai dar um jeito. Talvez a sua maneira de deixar para depois. A maneira de não levar a sério. Ou a sua maneira de ser uma esposa, um marido, uma namorada, um namorado, um filho, uma mãe, um pai. Jesus quer surpreender você com desafios que te levam à mudança de vida. Saulo, ele foi surpreendido por esse desafio. E Saulo aceitou o desafio e mudou e se tornou Paulo, o apóstolo. E você? Vai aceitar o desafio de Jesus? Que Deus derrame graça sobre a nossa vida, para que continuamos encontrando Ele, dia após dia, porque quando Jesus ele vem ao seu encontro, Ele surpreende você, Ele desafia você, e se você aceitar, Ele muda você. Senhor Jesus, nós oramos e colocamos, ó Deus, diante do Senhor essa mensagem, essa palavra, ó Deus, e entregamos a Ti, ó Deus, toda a nossa força, Senhor, para que o Senhor venha, ó Deus, causar, ó Deus, algum impacto, Senhor, em corações que aqui estejam, Senhor, no nome de Jesus. Nós oramos para que o Senhor nos surpreenda, Senhor, para que o Senhor venha sobre nós e possa nos desafiar, ó Deus, para que o Senhor possa mudar a nossa vida dia após dia naquilo que o Senhor tem, ó Deus, revelado a nós. Nós oramos, ó Pai, crendo que o Senhor está falando, agindo e fazendo, em nome de Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá.